E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6 Pergunta, que é aquele quadro em que os membros do canal mandam suas perguntas em vídeo e eu tento respondê-las da melhor forma possível. Caso você queira se tornar membro do canal e mandar uma pergunta para que eu responda aqui, né? Se você quiser ver aí o seu belo rostinho nessa tela do canal 6x1, clica nesse botão Seja Membro que aparece em algum lugar da sua tela, onde você verá formas aí, valores, os planos e tudo mais, inclusive para participar daquela maluquice que é o grupo de WhatsApp que só tem gente errada. Mas antes das perguntas, eu preciso lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol, e nessa temporada está trazendo uma novidade com relação à Série A e Série B de Campeonato Brasileiro, que são os melhores momentos de todas as partidas logo após o apito final. Para que você possa ver e rever os gols e os melhores momentos das partidas do Cruzeiro quantas vezes quiser, e também conhecer um pouco mais dos nossos adversários na Série B e daqueles times que a gente espera enfrentar no ano que vem na Série A. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. E aí, Emerson, beleza? Eu sou Vitor aqui de Itabeirinha, Minas Gerais, né? Ô Emerson, minha pergunta para você aí, no quadro aí o 6 pergunta é: no caso da renovação do Daniel aí, ele já estava no fim de contrato, né? O Cruzeiro não poderia simplesmente chegar a junho agora, assinar um pré-contrato com ele e ficar com 100% dos direitos, não? Porque a gente sabe assim que o Cruzeiro só tem 50%, né? Os outros 50% é do Palmeiras. Então se a gente assinasse um pré-contrato, a gente não poderia ter 100%, não? É lógico que não seria muito honesto, né? Mas eles veio cá e roubou o Estevão, que também não foi honesto. Então a gente não teria esse direito, em vez de simplesmente renovar o contrato e que o Palmeiras continuar com 50%, o Cruzeiro fizer um pré-contrato aí, né? Um contrato novo, e o Cruzeiro ficar com 100% dos direitos, não? Valeu! Vitor, obrigado pela pergunta. Um dia eu vou chegar nesse status seu aí de fazer uma pergunta girando, tá? Para que a gente possa ver todo 360 aí do quarto, inclusive esse Atura Surta muito louco na parede aí. Mas obrigado pelo questionamento e vamos tentar responder aqui. Sobre o Daniel Júnior, o contrato dele não acabava no final desse ano, tá? O contrato dele acabava no final do ano que vem, em dezembro de 2023. E aí foi feita recentemente uma renovação do vínculo até dezembro de 2025. Mas supondo que o Daniel estivesse de fato aí no fim de contrato com o Cruzeiro, faltando apenas 6 meses, o jogador pode já assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, né? E aí a questão dos direitos econômicos, que é o que você está se tratando, é o seguinte: o Cruzeiro tem 50% do Daniel, os outros 50% pertencem ao Palmeiras. E a vigência dos direitos econômicos do jogador, ela tá atrelada ao prazo do contrato, né? Então, se por exemplo, se o Daniel não tivesse renovado com o Cruzeiro, aí no final de 2023 ele saísse de graça pro, sei lá, pro Flamengo, por exemplo, ou pro Botafogo, que foi o time que inclusive teve especulação. Nesse caso, ele poderia negociar 100% dos seus direitos econômicos com o Botafogo, ele poderia ficar com um pedaço do passe para ele seria o dono dos próprios direitos após o fim do contrato. Mas existe uma discussão e até um impasse jurídico com relação à renovação de contrato. Por quê? A renovação, em tese, é a pactuação de um novo contrato que sobrepõe aquele anterior. Só que a divisão dos direitos econômicos, ela normalmente no futebol, ela é mantida. Então o Cruzeiro tinha 50%, o Palmeiras tinha 50%. Renovou agora, não foi feita nenhuma alteração nos percentuais. E pelo que eu dei uma pesquisada e eu consegui entender, o que o Cruzeiro poderia fazer para dar meio que esse golpe, né, que você está sugerindo aí, que realmente não seria uma coisa muito ética, seria também uma questão um tanto quanto arriscada, que é o quê? Esperar o contrato do Daniel Júnior acabar, tipo assim, o contrato termina no dia 31 de dezembro, beleza. Acabou o contrato, aí depois o Cruzeiro poderia celebrar um novo contrato com ele. Durante a renovação não tem alteração de percentuais. Só que essa seria uma prática arriscada porque a partir do momento que o atleta não tem mais contrato com o Cruzeiro, ou melhor, a partir do momento que ele está a 6 meses do fim do contrato, ele poderia assinar com qualquer outra instituição, ficar com um pedaço do passe
fácil ficar com 50% para ele e negociar os outros 50% com outro clube, né? Porque os atletas hoje fazem muito isso, especialmente através das luvas, né? Que são um bônus pela assinatura do contrato. Então você muitas vezes fala assim, eu contratei um jogador sem custos. Você não pagou a transferência para outro clube, mas você tem que dar um dinheiro bom na mão desse cara e do empresário dele como luvas para que ele assine pelo seu clube. É um tema realmente um pouco confuso e por isso mesmo que eu achei essa pergunta muito legal, tá? Mas acho que deu para esclarecer. Renovação de contrato não tem alteração dos percentuais, tá? Mas se o contrato acaba, o novo contrato que o jogador assina com qualquer outro clube, aí sim ele passa a ser dono de 100% dos seus direitos econômicos. E aí, Emerson, tudo bem com você? Galera do canal, um abraço aí. A minha pergunta vai com relação ao ataque do Cruzeiro, cara, porque a defesa já está arrumada, o meio de campo também. Parece que o Pesolano achou um jeito de jogar aí que está interessante. A defesa está protegida, o meio de campo tá criativo. Só que o ataque eu acho que dá para melhorar bastante ainda. Então a minha pergunta é, qual seria um arranjo interessante para o Cruzeiro para resolver essa questão de escassez de gol? Porque a gente está perdendo gol demais. É lógico que o treinamento também tem o poder de melhorar isso. Mas eu acho que uma formação com Rafa Silva e Edu, por exemplo, talvez já na ponta, não sei, pode ser interessante. O que você pensa a respeito disso? Uma formatação nova para o ataque? Porque para mim o Rafa Silva tem que ser titular, cara. Você vê que o cara sabe fazer um pivô, sabe finalizar, entendeu? É forte, né? Tem condição física. Então eu acho que e o Edu não dá para tirar, né? Então daria para jogar com os dois. O que você acha disso? Esse arranjo aí seria interessante pro nosso ataque? Porque se arrumar um ataque, meu irmão, aí realmente ninguém segura não, cara. Porque é a única coisa que falta para deslanchar de vez, entendeu? Então é isso. Um abraço para todo mundo aí. Olha o Bebeto aí de novo, hein? O nosso Rômulo Caldeira, obrigado pela pergunta. Só acho importante contextualizar que esse questionamento foi feito há algumas semanas, tá? Inclusive quando o Cruzeiro estava naquela sequência de vitórias, mas vitórias magras por 1-0, e a gente continua tendo uma certa dificuldade para fazer gols, né? A gente viu recentemente nessa partida contra o Fluminense como nós criamos pouco e acabamos tendo uma atuação realmente muito abaixo, mas uma parte irônica da história é que até o momento que eu tô fechando esse vídeo, o Cruzeiro tem o melhor ataque da Série B. São 16 gols marcados em 13 partidas, o Vasco também tem aí 16 gols, mas jogou uma partida a mais. O que pra mim fica muito nítido é como essa Série B é parelha e como é difícil fazer gol, né? A média de gols marcados mesmo do melhor ataque, ela é muito baixa. 16 gols em 13 jogos não é um número elogiável. E concordo muito quando você fala do ajuste defensivo. O Cruzeiro hoje só tá na liderança da Série B porque o nosso sistema defensivo tem sido muito eficiente e tomado poucos gols. Porque se depender do ataque, a gente realmente está produzindo muito pouco, né? E aí não são apenas os 3 zagueiros e o Rafael, mas os alas e principalmente os volantes, né? Neto Moura e William Oliveira têm feito uma Série B muito boa. Mas nesse trio ofensivo, o que pode ser feito para melhorar a nossa produção? Acho que o Edu tem que seguir no time, foi o artilheiro da última Série B, é um dos artilheiros dessa Série B também, é o nosso artilheiro na temporada, é um ótimo camisa 9 para a segunda divisão, isso aí já está mais do que provado. O Rafa Silva, eu concordo com você que é um cara que tecnicamente também cabe nesse time, até porque nós não temos as melhores alternativas, inclusive o Jajá, que estava jogando bem quando você fez esse questionamento, agora não é mais uma opção, infelizmente se lesionou, mas se Edu e Rafa Silva estiverem 100% fisicamente, eles certamente seriam meus titulares sim. E aí fica faltando uma pecinha, né? Que seria esse meia atacante, um cara para jogar pelo lado e tentar quebrar a linha, ou para ser um meia de mais armação e ter um passe qualificado. Quem participa lá do grupo de WhatsApp sabe o tanto que você odeia o Marco Antônio, tá? Então eu não vou sugerir o Marco Antônio como alternativa, embora valha questionar que ele nunca teve chance de jogar ali como um camisa 10, pelo menos não nessa temporada, né? Acho que lá no início, em 2020, ainda com o Adilson Batista, ele entrou em alguns jogos assim no segundo tempo, mas nunca foi titular nessa função. Mas o Daniel Júnior, até recuperando a pergunta anterior feita aí pelo Vitor, né? Acho que o Daniel Júnior poderia ser uma opção, mas o Pesolano já deixou bem claro que considera que ele ainda não está pronto. E como os números deixam claro, o Daniel Júnior não provou até o momento ser esse protagonista no time do Cruzeiro. São 18 partidas como profissional, 2 gols e 1 assistência.
é pouco. A gente enxerga potencial nele, acho inclusive que hoje, entre Daniel Júnior e Canezinho, 99% dos torcedores vão preferir uma sequência para o Daniel Júnior, até porque o Canezinho está numa fase horrorosa. A gente teria algumas outras opções, por exemplo, o Vitor Leque, que entrou no último jogo, é um atacante de mais velocidade. O Luvanor teve algumas oportunidades como titular e desapareceu do time. O João Paulo eu acho que poderia caber muito bem nesse trio ofensivo, sendo um meia de ligação, mas infelizmente é outro jogador que está fora por um problema físico e deve ficar mais algumas semanas afastado do time. Uma opção que eu tentaria, essa seria até um pouco mais conservadora, seria colocar o Adriano no time, jogando ao lado do Neto Moura e ao lado do William Oliveira. Sim, 3 zagueiros e 3 volantes. Creio que isso melhoraria a qualidade do passe no meio-campo e possivelmente, inclusive, as oportunidades criadas para os atacantes Edu e Rafa Silva. E também com um terceiro homem no meio-campo, talvez a gente poderia ter um pouco mais de liberdade até para os alas, né? Seja o Matheus Bidu na esquerda, seja o Léo Paz, que deve voltar a ser o titular ali na ala direita, porque são jogadores que têm qualidade para chegar na linha de fundo e também aparecem na área para finalizar. Muitas vezes não finalizam com grande qualidade, mas aparecem em condição de finalizar, e talvez a gente organizando um pouco mais o meio-campo e fazendo a bola chegar com mais facilidade nos atacantes, a gente possa produzir mais gols. Mas se você me pergunta aqui para terça-feira, Cruzeiro e Sport, qual seria o meu trio de ataque? Seria Edu, Rafa Silva e Daniel Júnior, tá? Para fazer um teste mesmo, ver se o Daniel consegue fazer o papel desse camisa 10, porque ele tem uma movimentação, ele gosta de bater de fora da área, né? Eu tentaria dar uma sequência para ele, porque o Canezinho teve sequência e não entregou nada. O Daniel Júnior teve uma sequência lá no Mineiro, mas nas últimas semanas tem sido muito pouco aproveitado. Mas eu encerro esse por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda seja inscrito. Caso queira mandar sua pergunta no futuro em vídeo, seja membro aqui do canal. E não precisa ficar chateado, pô, Emerson só tá respondendo pergunta de membro e não sei o que. Não, amanhã, domingão, teremos um 6x1 Responde daquele modelo convencional que existe desde 2017, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!